Invariavelmente, quem estuda para concurso público acaba tendo algumas dificuldades na caminhada, e uma dessas dificuldades bem comum que eu encontro praticamente em todos os alunos é, neste caso, o enfrentamento das disciplinas que não têm afinidade ou que simplesmente não gosta de estudar. Isso acontece basicamente com todos os alunos que estudam para advocacia pública, porque o edital traz um conteúdo programático muito extenso. Então, inevitavelmente, lá vai ter disciplinas que você tem muita afinidade, disciplinas que você não tem nenhuma afinidade, disciplinas que você antes não conhece, neste caso com tanta, digamos, minúcia, mas disciplinas que você realmente não gosta, que você não vai com a cara. Aquelas matérias que você chega a dizer, ó, professor, isso não desce, eu não tenho como aprender isso, não dá pra... Eu não tenho afinidade nenhuma com esse direito, então isso é muito complicado. Bom, no que diz respeito efetivamente a ter que estudar disciplinas que você não gosta, isso é uma realidade para todo mundo que enfrenta concurso, e a forma como você vai suplantar esta realidade vai dizer muito da sua preparação e do seu planejamento. É natural que as pessoas sem planejamento estudem apenas as disciplinas que gostam e deixem as disciplinas que não gostam para depois. Então elas acabam se tornando meio que especialistas nas disciplinas que gostam. Então imagine que eu gosto de constitucional, processo civil, administrativo, fazenda pública, eu vou fazer várias questões sobre essas disciplinas, vou me inteirar de toda a jurisprudência delas, vou fazer várias questões subjetivas sobre esses conteúdos e eu vou me esquecendo, por exemplo, de disciplinas que eu não gosto. Por exemplo, hipoteticamente, direito previdenciário, direito penal, processo penal. Eu vou sempre deixando o estudo dessas disciplinas para mais próximo do edital, ou quando eu não puder me livrar delas. Esse é o efeito da procrastinação no que diz respeito a fazer algo que você não gosta. Isso é muito perigoso. Os concursos da advocacia pública, especialmente os da Advocacia Geral da União, possuem grupos de disciplinas na prova e você tem que acertar o mínimo em cada grupo de disciplinas. Então imagine, por exemplo, hipoteticamente, que você tem lá um grupo de disciplinas com as disciplinas que você não gosta. Vamos lá, falar hipoteticamente. Penal, processo penal, internacional, trabalho e processo trabalho. Você não se dá bem com nenhuma dessas 5 disciplinas e elas constituem, hipoteticamente, um grupo de disciplinas no edital que você tem que acertar pelo menos 50% das questões. Se você negligenciou esse grupo de disciplinas no edital, não adianta fechar constitucional, não adianta fechar administrativo, não adianta gabaritar processo civil. Se você não acertar o mínimo deste grupo, você estará reprovado já na prova objetiva do concurso. Razão pela qual é fundamental dar importância às disciplinas que você não tem afinidade, especialmente às disciplinas que você não gosta. A forma como você vai enfrentar esse obstáculo vai dizer muito da sua preparação e no final vai dizer muito se você vai conseguir êxito rápido na aprovação nesses concursos. Muito bem, professor, como é que eu faço então para estudar a disciplina que eu não gosto? Bom, primeiro ponto, dificilmente você vai realmente pegar uma disciplina que você não goste de nada. Desde os princípios dessa disciplina até o assunto mais cabuloso, por assim dizer, o assunto mais difícil, aquele cheio de classificação, cheio de detalhes, cheio de conceito. Dificilmente você deixa de gostar de uma disciplina por completo. Na grande maioria das vezes, você não tem afinidade com a disciplina, mas você realmente não gosta de alguns assuntos, por exemplo. Então, por exemplo, tem gente que adora constitucional, mas tem ojeriza a controle de constitucionalidade. Tem gente que não gosta de previdenciário, mas estuda bem a parte dos princípios, a parte da Seguridade Social, mas quando chega, por exemplo, na lei de custeio, aí trava o conhecimento, porque na verdade eu estou fazendo algo que eu não gosto, então existe naturalmente uma tendência a que aquilo não seja incorporado da forma devida, da forma correta. Bom, aí vai uma dica que eu aplico aqui com os meus alunos da escola e que agora eu pretendo passar para os senhores a fim de que ela possa ser usada no planejamento de cada um e se der certo, beleza, dá certo para 100% dos meus alunos. Lembrem-se que tudo aquilo que eu digo aqui para os senhores, na verdade, não se transforma em fórmula ou em equação matemática de sucesso. É preciso que tudo o que seja dito seja colocado na sua experiência, na sua preparação e tem que ver se isso dá certo para você. Para os meus alunos tem dado, veja se dá certo para você. Muito bem, imagine que você não gosta de uma disciplina, não gosta de controle de constitucionalidade. Não desce, não tenho como saber todos aqueles efeitos do controle, controle concentrado, controle abstrato, classificação de um, classificação de outro. Não tenho como decorar tudo aquilo, professor, não tenho como aprender tudo aquilo. Tem sim. O problema é o seguinte, o fato de não gostar da disciplina acaba fazendo com que você efetivamente crie uma barreira
que acaba fazendo com que a absorção do conteúdo seja mais dificultado em relação à sua pessoa. Então, o primeiro ponto, eu não vou dizer aqui apaixone-se pela disciplina. Se você não gosta da disciplina, você não gosta. Você precisa, na verdade, ultrapassar essa barreira. E como é que se ultrapassa essa barreira? Se já existe uma predisposição para que eu não goste daquilo que eu estou fazendo, então você precisa, neste caso, demandar maior parcela de energia para estudar aquele material. E como é que você faz isso? Preste bem atenção. Para que você possa estudar, aprender, compreender e fixar um assunto que você não gosta, estude o assunto como se você tivesse que ministrar esse assunto para alguém. Então você vai pegar do assunto que você vai estudar todos os conceitos, toda a natureza jurídica de todos os institutos envolvidos, todos os princípios, todas as classificações, todas as regras gerais, todas as exceções, todas as jurisprudências que envolvem o tema, e você vai preparar uma aula que você vai ter que ministrar. No momento que você encara o estudo do conteúdo, tendo que absorver esse conteúdo para ensinar a alguém ou para passar essa informação para outra pessoa, isso minimiza um pouco aquele bloqueio natural que você tem por não gostar do conteúdo. Ou seja, o seu senso de obrigação, o seu senso de responsabilidade, no sentido de que você vai ter que se expor para alguém e ministrar o conteúdo a fim de que essa pessoa possa aprender ou a fim de que essa pessoa possa analisar se o que você falou está certo ou errado, minimiza um pouco o bloqueio natural de gostar ou de não gostar daquilo que você está estudando. Gostar ou não gostar passa a ser o quê? Acessório, secundário àquilo que você está estudando. O que importa nesse caso é compreender de uma forma que alguém que eventualmente vai testar o teu conhecimento possa entender que você ministrou uma boa aula. Professor, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o conteúdo e preparar uma aula sobre ele? Sim, você tem que pegar um conteúdo e preparar uma aula sobre ele. Professor, para quem eu vou ministrar isso? Eu recomendo que você ministre para alguém que conhece o conteúdo, até porque você vai poder discutir depois com essa pessoa os pontos fracos e fortes da sua ministração, a fim de que você possa, neste caso, aperfeiçoar o conteúdo que você já captou para poder ministrar a aula para alguém. Eu recomendo que você ministre aula para um professor. Se você não tiver um professor para ministrar, nesse caso específico, procura alguém que está estudando para concurso, que já entende do conteúdo ou que gosta do conteúdo, para que você possa ministrar e trocar essa experiência. Ah, professor, isso vai dar muito trabalho. Sim, vai dar trabalho. E esse trabalho adicional, essa energia adicional, decorre justamente do fato de você não gostar da disciplina, decorre justamente do fato de você não gostar da matéria. Razão pela qual eu recomendo veementemente que você teste no seu planejamento o estudo das disciplinas ou das matérias ou dos assuntos especificamente que você não gosta, preparando aula para ministrar para outras pessoas. Ou para algum professor, contrata alguém para fazer isso, ou se você tiver algum professor que te acompanha, faça isso, ou seja, peça para esse professor assistir sua aula sobre o conteúdo que você não gosta e te ajudar a compreender esses assuntos que você tem uma certa aversão, um certo pé atrás em relação a ele. Por quê? Normalmente são esses conteúdos que nos reprovam na prova. Nessa toada, efetivamente, você vai ter que acertar disciplinas com as quais você não tem afinidade ou das quais você simplesmente não gosta. Muito bem. Espero que isso tenha feito sentido na sua preparação. Se você quiser colocar o YouTube para trabalhar para você, assina o canal, aperta no sino que tem aí embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, o YouTube vai te notificar pelo e-mail e também pelo celular. Um abraço, eu vou ficando por aqui e até a próxima.